Boa noite, firmeza? Nós estamos aqui hoje no nosso primeiro Verbo Inspira. É o nosso podcast aqui do Verbo da Vida, Macapá. E nós estamos com convidados especiais. Hoje, o nosso casal pastoral, Pastor Gilmar Glória e a Deus, Célia. glória a Deus. Aleluia! Aqui, ó, o Verbo Inspira aqui, a canequinha bonitinha. E eu Feita quando pelo nosso rema, irmão Wesley aí, ó. Foi top, Benção. foi top. Até o gosto do café ficou bom, hein? Maravilha, maravilha. E aí, pastorzão, tá com muita expectativa para esse novo projeto na nossa vida aqui na igreja? Cara, eu fico contente demais porque a gente vê, né, Deus inspirando mesmo o coração de cada pessoa, o seu coração, né? Como Amém. partiu do seu coração essa ideia. Então eu fico feliz que a gente está dando um início a um grande projeto. Eu acredito que vai ser um grande projeto esse podcast da gente, né, para a nossa igreja como um todo, para projetar a palavra da fé aqui no estado do Amapá. Amém, amém. E você, Célia? Porque assim, eu já tinha conversado com o pastor, mas eu ainda não sei o que você pensa sobre isso. Então, acho legal, né? Muito bom mesmo essa ideia que surgiu, né, no seu coração. Eu acredito que vai alcançar muitas pessoas mesmo. Amém. E a gente sabe que tudo que a gente faz, né, envolvendo as redes sociais para falar a palavra de Deus, a gente sabe a quantidade e a velocidade para alcançar muitas pessoas. Então, top, vai ser legal demais. Amém. Então, assim, é o meu primeiro, minha primeira experiência, né, em relação a isso, a É podcast. a nossa primeira A nossa também. a nossa também. Aqui tá todo mundo Tá bem todo mundo verdinho. no mesmo barco. Mas aí também eu gostaria de saber, porque assim, eu vejo que os podcasts é mais uma conversa, mais aquela interação para a gente conhecer melhor as pessoas, estar mais próximo. E eu gostaria de saber, assim, eu sempre vejo o testemunho de vocês, que tem mais de 20 anos de crente, né? Mas quantos anos vocês têm de casados? Uau. Uau, esse ano a gente faz 27 anos de casado. casado. Amém. E mais um ano e meio que foi o nosso De namoro e namoro. noivado. Então a gente já vai aí para 28 anos e meio que a gente se Que conhece. Estamos juntos. Benção. Eu vi Te que amo, Célia linda. falou primeiro, o tempo, né? Mas é assim mesmo. Não, Não, pergunta 27 ela, anos de pergunta casado. se ela lembra as datas do namoro e do casamento. Ah, Mas e quanto tempo vocês têm nessa caminhada cristã? Cara, eu me converti no ano de 99, né? Então, de lá para cá, a gente já está aí com 25 anos de nascido de novo, né? Eu nasci no mês de março de 99, eu me converti, né? A gente nos convertemos. Então, a gente está nessa caminhada desde então, nós estamos com o Senhor, né? Até Ele arrebatar a igreja e irmos Eita juntos, glória. ou dormimos em Cristo, né? Amém. Amém. É. Amém. Glória a Deus. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas antes de iniciar essas perguntas, eu gostaria de saber realmente um pouco mais sobre vocês, né? Sobre essa questão de família, de como vocês se envolveram então antes de conhecer ao Senhor. E aí vieram para Cristo. Mas antes disso, eu lembro que dos testemunhos já tinha um bebê, né? Já tinha um neném. E esse bebê havia sido antes. E aí vocês casaram, não foi isso? Isso mesmo. Nós nos conhecemos no trabalho, num parque infantil, né, que acredito que até hoje deve existir lá na cidade de Caruaru, O que trenzinho é da o alegria. Trenzinho da Alegria. Ah, igual o trem que estava aqui em Macapá também? Mais ou menos, fez aquela Não, carreta furacão que tem por aí. Carreta furacão. Mas, Não era? mas lá é um mesmo. trem mesmo. É um bem trenzinho da mais, alegria. bem mais elaborado. Não desmerecendo a carreta furacão, mas Mas é bem diferente. é bem mais elaborado. O trenzinho da alegria é bem mais elaborado. Então, de um rapaz chamado Marcos, ele é um homem de Deus, uma bênção ele. Então, eu trabalhava lá, depois Célia chegou para trabalhar também, e aí nós nos conhecemos. Ela se vestiu do personagem, que lá tinha vários personagens. Turma da Mônica, Ai, meu Deus. a pessoal da Disney, Mickey, Minnie e tal. E ela se vestiu de um dos personagens da Turma da Mônica, que era o Cebolinha. Eu era o Cebolinha. Eu dançava e brincava com as crianças. É. E ele era o segurança do Cebolinha. Segurança do Cebolinha.
Porque quando a gente brincava, os bonecos estavam lá, as meninas estavam fantasiadas, os meninos de rua, que eram na rua, passavam e davam tapa na cabeça dos bonecos. Então a gente ficava lá para cuidar disso, para os meninos de rua que tinham lá não bater, né? Nos bonecos. Nem subir no trem também, né? Porque era um trem, então eles gostavam de pegar carona. Então a gente ficava ali para impedir isso aí. E aí a gente se conheceu lá. E ele, né, ficou me conquistando, descobriu onde que eu morava, porque conheci o meu irmão, descobriu onde que eu morava, arrumou um pretexto para ir lá em casa à procura do meu irmão, Léo. E chegando lá, Léo não estava, quem foi atender ele fui eu. Então ele já foi mal intencionado. Já pediu uma água. Já pediu água. Né? E do Nordeste a gente oferece água, oferece alguma coisa mais. Mas um só docinho. deu água mesmo. Só foi água, né? só foi água. E aí começamos, e ele me convidou para sair, a gente saiu, depois a gente foi para o casamento do Pateta. Ei. O Pateta, nosso amigo, casou. Do trenzinho, verdade, do Pateta. Nós tínhamos, tinha o Pateta lá do trenzinho, e Legal. ele casou, convidou toda a turma para ir para o casamento, e nós fomos para o casamento do nosso amigo Pateta, e depois do casamento, aí ele me pediu em namoro. A gente começou a namorar no casamento do Pateta. 9 de dezembro. Foi dezembro? Dezembro. Não. Foi novembro, não, verdade, amor. Novembro. Eu tô boa de memória, gente. Foi 9 de novembro. Novembro, verdade. Começamos a namorar. 9 de novembro. Olha que legal. Eu não de 96, quando eu comecei 96. a namorar com a minha 96. Ano de 96. Ano 96. Isso mesmo. Que legal. E vocês tinham que idade quando vocês se converteram? Estávamos com 20, eu estava com 21 anos. E 21. Eu estava com 20... Não, 22 anos, desculpa, 22 anos. Eu estava 22 anos. Com 25. Eram bem novinhos, né? Sim, eram jovens, né? Bem dizer jovens. Graças a Deus. Então, eu vou começar aqui com uma das perguntas. E a minha primeira pergunta é: vocês poderiam compartilhar conosco o início da jornada de vocês de fé como casal e que transformação essa caminhada provocou não só na relação de vocês, mas também no ministério? Claro que no início vocês nem sabiam sobre o ministério, sim, né? Sim. Nada. Mas como isso afetou a vida de vocês de uma forma geral, assim, desse início de caminhada? Porque vocês eram bem jovens, né? Sim, então, sim. A nossa cabeça vai mudando ao longo da caminhada, mas no início, como foi esse afeto? E aí, amor, quer falar primeiro? Não, pode você falar primeiro. Cara, foi bem desafiador porque nós não chegamos para a igreja por uma condição confortável para nosso relacionamento. Uhum. Nós estávamos brigados, né, por causa da minha conduta, bebendo muito e até dormindo fora de casa. Então, mas na empresa onde eu trabalhava tinha um homem de Deus chamado Rubens, né? Hoje ele é pastor. E ele sempre me fazia esse convite para que eu pudesse vir para o Senhor. E nesse dia ele fez esse convite, que era especificamente um culto da família. Uhum. E aí a gente foi, eu falei para ela, a gente tinha tido uma discussão, e aí a gente foi, aí nesse culto foi muito bom, Deus tratou poderosamente com a gente. E a gente decidiu voltar, isso foi no mês de fevereiro. A gente decidiu ir voltando, passamos um mês quase indo para a igreja. E aí, no mês de março, eu decidi que falei com ela, ela também estava querendo, a gente decidiu aceitar Jesus. E aí, nesse aceitar Jesus, a gente teve uma coisa interessante, porque a gente chegou na igreja no início, em Caruaru. O Verbo Sim. da Vida, o pastor que estava lá à frente na época, que era o pastor Isaac e Sayonara, eles deram uma assistência muito boa para nós. E não só deram assistência, mas eu considero que nesse início, uma coisa fundamental que marcou a gente foi a gente se aproximar da nossa liderança, que era o pastor. Às vezes a gente percebe que as pessoas elas se convertem, ficam na igreja e elas não se aproximam de lideranças, elas não se aproximam de pessoas. E nós, sem saber, sem interesse, não havia nenhum interesse em nós de se aproximar do nosso pastor,
por uma questão ministerial. Nós nem sabíamos que tinha questão ministerial. Um ano depois eu entrei no Rema e aí foi quando eu fui entender um pouco mais sobre chamado, mas dentro do Rema já. Mas uma das primeiras coisas que a gente fez foi nos aproximarmos da nossa liderança, do nosso pastor. E a gente estava todo o tempo ali tendo comunhão com ele, e comendo, indo na casa dele, e todo esse processo acho que foi um dos pontos fundamentais para o nosso crescimento, foi a aproximação da nossa liderança. Legal. E no meu caso, meus pais, quando nós éramos, eu e meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, meus pais tiveram 6 filhos e eles, quando nós éramos crianças, eles nos levavam para a igreja. Mas depois que os filhos cresceram, eu mesmo já estava na minha juventude, então eu não estava mais na igreja, meus pais também não estavam mais firmados na igreja, enfim, estava todo mundo desviado. Quando eu conheci Gilmar, eu era uma crente desviada. Mas você já tinha aceitado Jesus antes? Quando eu era criança. Quando era Sim. criança, sem entendimento algum, ia para a igreja com os meus pais. Nunca lembro do entendimento de ter aceitado Jesus. Eu não tinha o entendimento de que eu tinha aceitado Jesus. Então, eu estava fora mesmo dos caminhos do Senhor quando eu conheci o meu esposo. Meu esposo nunca tinha ido à igreja, nunca tinha aceitado Jesus. Enfim, quando essa palavra chegou, nós já estávamos casados, estávamos com as dificuldades no casamento. Eu já estava com o meu filho, Guilherme, nosso primogênito, já estava com 7 meses de idade, quando nós conhecemos o Ministério Verbo da Vida, né, na cidade de Caruaru, e nos convertemos, decidimos nos converter. E realmente, para mim, depois de eu ter me casado e ter sido mãe, a coisa mais importante que eu precisava para a minha vida era voltar para os caminhos do Senhor. Mesmo sem muito entendimento, mas eu tinha dentro de mim aquela convicção de que eu precisava de alguma coisa. voltar para o Senhor. Eu sabia que eu estava distante do caminho do Senhor. Eu vou até confessar algo aqui. Eu tinha medo de ir para o inferno. Eu tinha muito medo de ir para o inferno. Eu sabia que se Jesus voltasse, viesse o arrebatamento, eu ia para o inferno. Então, eu queria muito voltar. Então, eu esperei realmente a iniciativa do meu esposo. Então, você já tinha o desejo, mas você estava esperando o pastorzão, que ainda não era pastor na época. Isso, não era. Eu esperava por ele, a iniciativa dele de irmos para a igreja. Eu tinha um certo abuso de pessoas evangélicas, né? Por algumas experiências ruins, mesmo tendo... A grande maioria, né? Mesmo tendo a minha avó... Ele falava para mim que tinha raiva de crente, então aí eu ficava... tenho que esperar. Mesmo a minha avó, sendo talvez a primeira cristã da família, né? Desde que eu me entendo por gente, a minha avó era cristã. Né? E um tempo onde não tinha muitos crentes, né? Ela era a única crente da rua mesmo, assim. E aí, mesmo isso tudo, muitas experiências ruins assim com cristãos, ruim no sentido de falarem mal do que eu dizia que eu era, né? Porque eu dizia que era católico, mas não ia para missa, não seguia nada, mas dizia que era católico. Nunca foi coroinha, pastorzão? Não, graças a Deus não. Mas eu nunca ia para missa com frequência e tal. Fiz primeira comunhão, vez ou outra ia num evento da igreja católica, porque era uma missa de 7º dia, um casamento, uma coisa assim, mas não era aquela pessoa assídua da igreja. Mas eu dizia que era católico, para poder... Eu havia muita crítica do povo evangélico sobre isso, então isso me chateava, me magoava. E aí foi quando a gente conheceu um pouco mais. Eu conheci esse rapaz, o Rubens, um cristão, e que deu muito testemunho na época para mim, né, de crente mesmo, de um homem de Deus, e me trouxe para perto dele, e com o testemunho da vida dele, eu comecei a ter um pouco mais de carinho por pessoas cristãs, por causa dele. E ele fez o convite para a gente ir para o Verbo, né, e com essa proposta que lá teria alguém que iria falar de família, que era um culto de família. E aí a gente foi nesse sábado, que foi um culto de família. Então vocês já iniciaram a caminhada no Verbo da Vida. Sim, nasci de novo no Verbo da Vida. E eu voltei a ser feliz novamente. Eu voltei, né, a me sentir realizada mesmo, de poder ter voltado para o Senhor. E a gente conheceu essa palavra da fé, que a gente tem até hoje, né? E vamos continuar com ela até Jesus voltar. E depois, então, assim, dentro dessa realidade de fé,
qual foi o maior desafio de vocês e como vocês superaram? Porque eu sei que ao longo de tantos anos de caminhada, Sim. existem muitos desafios. Sim, sim. Mas assim, algum que vocês podem falar agora que foi assim um desafio que para vocês parecia absurdo, mas vocês conseguiram superar isso com a fé? O que a fé proporcionou para vocês conseguirem superar? Vou falar primeiro, aí depois ele fala. Para mim, o primeiro desafio, assim, que eu... Até mesmo para reconhecer, né, que ele tinha nascido de novo mesmo, foi quando ele se dominou e não bebeu mais, né? E o outro maior impacto que trouxe para mim, né, quando a gente crescendo, aprendendo a palavra, foi esse, né, dele realmente se dominar e não beber mais. E o outro foi na nossa vida financeira, né? Nós estávamos bem, começamos bem errado o nosso momento juntos, nosso casamento, a nossa vida, muitas coisas estavam bem desorganizadas, inclusive a financeira. Então, o maior desafio e o maior impacto que trouxe para mim foi realmente a gente viver pela fé na vida financeira. Uau. A gente viu que valia a pena e que dava certo. Sim. Tudo que nós orávamos e declarávamos e chamavam a existência, conforme nós estávamos aprendendo, muitas coisas aconteciam e as pessoas mesmo olhavam para nós e diziam assim, só pode ser Deus na vida de vocês. Amém. Então, esse foi assim o maior impacto da fé na nossa vida, foi isso, foi olhar para ele, ver ele se dominar mesmo e não beber mais, e a nossa vida financeira. É interessante Amém. falar isso que eu vou falar, porque hoje a gente fala assim e parece que tudo aconteceu em piripipim, em um Segundos. estralar de dedos, né? Mas Minutos, assim, eu não me foi. converti em 99 e antes de me converter, eu fui morar em um cômodo na casa da minha No sogra, quintal. né? Preparamos um ambiente lá na casa dela. Morar com a sogra é bom. É um desafio. E aí, Desafiador. ela, na generosidade do coração dela, ela nos chamou para lá. Só que a primeira coisa que me confrontou quando eu nasci de novo, foi o texto que o meu pastor lia muito no culto de família, que era, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, isso me incomodava, porque eu sabia que eu estava errado nessa questão de ter deixado. Eu não tinha deixado. A partir de que momento que isso começou a te incomodar, pastorzão? Da primeira ministração de família. Primeira ministração de família, que eu comecei a compreender o que era uma família, que era agora eu e minha esposa, e deixar a minha mãe, meu pai, e ela deixar o pai dela e a mãe dela, e a gente entendeu isso, e ali eu já vi que eu estava errado. Mas eu não tinha condição financeira de sair. Então, o primeiro ano se passou, eu de crente, eu comecei a fazer o rema, e aí passou o primeiro ano eu fazendo o rema. Quando eu comecei o segundo ano do rema, Célia começou o primeiro ano do rema. Então, 1 ano de crente, 2 anos de rema, já deu 3 anos. Aí, em 2002, foi quando a gente saiu. Eu passei 99, o ano de 99, o ano de 2000, 2001, foi o último ano que a gente morou lá. No finalzinho de 2001, nós saímos da casa. Então, levou 3 anos, nós declarando, chamando a existência local e tal. E saímos pela fé mesmo. Em 98, no ano que o nosso filho nasceu, nós já estávamos morando no quintal dela. Sim, a gente né? foi, você ainda estava grávida, né? Em 98. A boa intenção de uma pessoa, mesmo ela sendo bem intencionada, se você sair fora da palavra, você vai ter problema. E o princípio de deixar pai e mãe não tem a ver com a igreja evangélica. Então, eu estava errado, não porque eu era evangélico e agora eu tinha que sair, não, eu estava errado porque era um princípio, leis espirituais que regem a humanidade. Então, isso me incomodou bastante. Eu, com 3 anos depois, declarando, chamando a existência, foi que a gente mudou. E aí, o outro ano, naquele mesmo ano, 2002, a gente começou a organizar nossas finanças. Foi um ano de muitos milagres mesmo. E ali, em 2003, foi quando eu comecei a servir como ministro mesmo. Eu entrei a assumir uma congregação e entrei no pastoreio em 2003. Mas Então isso foi uma construção de uma fé, construção né? de fé. E aí o maior desafio era porque até então, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, parece que nada funcionava.
Tu- E aí, quando vocês saíram, Célia ainda estava fazendo rema ou já tinha graduado? Eu Não, fui pro ela já, segundo ano ela do foi pro Rema, segundo ano quando do a Rema gente quando a se gente Consegue saiu. lembrar mudou. mais ou menos quanto era a mensalidade aí nessa época do rema? Cara, acho que para a Célia foi 70 e poucos reais. Era Quanto era 70. o salário nessa época? Na época, nesse período já ganhava 150 e pouco. É, Mais ou A menos metade. é, mais ou menos E isso. ele Acho que pagou os meus 2 anos do Rema. Ele que pagou. 180 mais ou menos eu ganhava, 190. Então, realmente é Era. um passo de É fé fé. Era, bem dado. era um passo E de já fé. tínhamos 2 filhos, viu? Já pra tínhamos ele. 2 Tinha filhos. 2 E a filhos. gente foi pagar aluguel e tal. Então, assim, E só ele foi trabalhava. um desafio mesmo. Fora, porque né? se eu ficasse, eu ia ficar no conforto. Né? Mas eu também não fiz na loucura. Né? Eu passei 3 anos realmente me dedicando, buscando, orando ao Senhor, para saber o tempo certo de fazer isso. Sim. Porque agora, já que eu estava naquela condição, não era chegar assim e sair porque eu ouvi uma palavra tal. Então eu acho que isso foi uma sabedoria que veio para eu não fazer essa. Até porque a tua fé tinha que estar alicerçada Sim, mesmo para você sim. conseguir se manter, né? Porque se a gente Exatamente. for colocar na calculadora R$ 75 de mensalidade, 2 crianças pequenas, ainda pagava aluguel nesse período, né? Sim. Saiu para pagar um aluguel, não E foi só isso? uma renda entrava dentro de casa, que era a dele. Então, realmente tem Tinha, que estar tinha, forte na eu fé. tinha um extra que eu trabalhava com fotografia, mas era oscilante, né? Esse extra era oscilante. Não era uma coisa fixa, era uma coisa oscilante. Às vezes dava bem, às vezes não. Então, mas graças a Deus, então a nossa primeira experiência de fé foi essa construção em 3 anos, de Isso. declarar e parecia que nada estava acontecendo. Mas então, assim, desde o início da caminhada cristã de vocês, já foi uma caminhada de fé, né? Sim, sim. Já foi. Eu acredito que se a pessoa ela vai entrar na caminhada da fé, se ela vai se tornar um cristão, ela tem que entrar para valer mesmo. Ela não pode entrar para ver se vai dar certo. Fé não é para ver se vai dar certo. Ixi, pastorzão, então tem que confessar meus pecados. Ah. Porque eu, quando entrei na caminhada, realmente eu entrei assim, vou tentar. Isso. E aí, por diversas vezes, Deu errado. deu errado. Foi, voltou, até que chegou o momento que não, cara, isso aqui tem que dar certo. Você teve que queimar as pontes para não poder voltar mais, né? Queimar as pontes, é justamente isso. Mas que bênção, porque assim, eu conheci a palavra já depois de alguns anos de crente, né? Vocês entraram já nessa realidade. Sim, Então sim. a gente já vê, não descredibilizando outras igrejas, Sim, outras sim, entendo, denominações, mas é justamente mostrando que existe uma unção em relação a esse ministério que desenvolve o conhecimento da palavra e a fé, né? Sim, sim. Então, a gente vê também como é bom já nascer dessa forma, porque você consegue avançar com mais facilidade, né? Sim. E Porque você não tem que desaprender nada, você já está aprendendo certo desde o início. é Entende? verdade. Eu não sei nem se eu tive que desaprender, porque eu acho que eu não aprendi muita coisa no meu início de crente. Então, assim, quando eu vim para a palavra, quando eu fui fazer o rema, e aí eu conheci essa palavra, aí eu não sabia muita coisa. Então eu ficava assim, cara, o que eu ouvi todo esse tempo? Eu já tinha 3 anos que eu havia conhecido. E eu fiquei, cara, o que eu conheci durante todo esse tempo? Porque eu só lembrava das histórias de Davi, das histórias de Sansão. Então, assim, não fazia muito sentido, né? Mas aí quando eu comecei a ouvir a palavra revelada, e aí começou a vir uma outra realidade diante dos meus olhos. Parece que eu não estava vivendo o evangelho ainda. Entendo. E aí, pensando dessa forma, quais foram as experiências que vocês adquiriram durante essas décadas aí? E quais conselhos vocês dariam para os jovens que estão nessa caminhada? Porque eu entrei jovem, né? Sim, E aí, sim. justamente com essa cabeça imatura, sem muito conhecimento, sem nenhum conhecimento, para dizer a Sim, verdade. sim. E eu já tinha sido coroinha, que eu perguntei. Então, assim, já tinha sido coroinha, já tinha sido envolvido, não também descredibilizando, desmerecendo, mas já havia sido envolvido em outra religião, mas não entendia nada.
E para essa galera jovem, esses casais que estão iniciando agora, essas pessoas que estão nascendo de novo, qual o conselho que vocês dão em relação a isso? Primeiro conselho é o conselho da alimentação. Jesus disse na sua tentação ao diabo, ele respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ele citou o texto, né, de Deuteronômio, e você vê claramente que uma falha acontece com as pessoas. Elas nascem de novo e elas não se alimentam do leite genuíno, que é a palavra de Deus. Paulo falou que a igreja precisava do leite genuíno. Pedro falou isso. Hebreus fala sobre isso, sobre esse alimento da palavra. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi devorar a palavra, foi ler a Bíblia. A primeira coisa que eu fiz quando eu nasci de novo foi adquirir uma Bíblia e começar a ler a Bíblia, mesmo sem entender muitas coisas. Graças a Deus, porque o meu pastor me orientou a começar pelo Novo Testamento. Então eu comecei a ler, e tudo que eu não entendia eu ia anotando, perguntando a ele, tirando dúvidas. Então eu acredito que esse é o passo fundamental para qualquer pessoa que quer crescer, que ela nasceu de novo hoje. O que é que eu faço? Você vai ter que ler a Bíblia. Não é ler a Bíblia só por ler, é ler e querer ler de novo, e de novo, e de novo, porque esses 25 anos eu leio a minha Bíblia todos os dias. Entende? Então não é uma coisa de ler há um ano atrás e acabou, esqueceu, colocou lá. Não, não. Eu quero ler minha Bíblia todos os dias, eu quero estar ali em contato com a palavra de Deus. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, que eu considero importantíssimo, é a parte de estar associado a uma igreja, cara. E estar próximo da liderança dessa igreja. Então eu lembro que uma das coisas fundamentais foi que nós aceitamos Jesus no Verbo. E não só aceitamos Jesus, mas a gente começou a estar próximo da liderança. Então nós estávamos em comunhão com a nossa liderança. Nós éramos frequentadores assíduos do culto. Nós não íamos no culto quando dava, a gente fazia um esforço para ir para o culto. E a gente tinha cultos terça, quinta, sábado e domingo, né? Quando o Rema começou, nós tínhamos Rema, segunda, quarta, sexta e culto. E vocês iam todos os Todos cultos? os cultos. E nos dias de Rema. Isso no primeiro ano já de convertido? De convertido, primeiro ano, nós não faltávamos cultos. E até hoje a gente não é de faltar culto. Né? 25 anos depois, e aí, estou cansado de ir para aí. Não. Então, eu acredito que, claro, que grande parte disso tinha a ver com o nosso chamado, sem a gente saber mesmo. Sem a gente saber, eu acho que tinha a ver com o nosso chamado. Porque assim que nascemos de novo, ardia no nosso coração estar dentro da igreja. Havia alegria para a gente estar dentro da igreja. E quando a gente foi amadurecendo, a gente viu que tinha pessoas que não eram boas. A gente viu que haviam pessoas imaturas, haviam pessoas carnais. Mas a gente não ligava para isso. A gente continuou nessa pegada. Então, qual conselho eu daria para um jovem que está começando agora, para um casal jovem? Cara, é se agarrar com a palavra. Se agarrar com a palavra, né? Claro que nós não temos, na nossa época, nós não tínhamos a quantidade de distrações que nós temos hoje. Hoje existem muitas distrações. Né? Na época, a única rede social que tínhamos na época era o Orkut. Hoje a gente tem inúmeras redes sociais que é uma distração para as pessoas. Hoje a gente tem celulares, a gente tem tablets, tem inúmeros canais de smart, com a TV Smart, que você pode botar lá nos canais e ficar o dia todo dentro de casa. Na minha época, para você assistir um filme, tinha que ir na locadora, locar o filme, gastar dinheiro, entendeu? Ainda era fita ainda. Ainda era fita cassete. Então, assim, não tinha tanta distração como a gente tem hoje. Né? Então, hoje eu reconheço que para essa geração, eles têm um desafio. Mas eles têm que ter a mesma coisa que nós tínhamos, perseverança. Porque hoje é mais fácil para eles acessar a Bíblia. Hoje é mais fácil para eles acessar material cristão. Na minha época já não era tão fácil fazer isso. Nessa época deles é mais fácil. Então, assim, tem vantagens e desvantagens. Mas logo no início vocês tinham contato todos os dias com a liderança de vocês, com os pastores? Como nós estávamos no culto todo dia, então Sim. todo dia a gente falava com o nosso pastor. Sim. E assim, o mais interessante é que quando nós nos convertemos, né, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida,
para nós era prazeroso ir para a igreja. Nós, mesmo cansado, ele trabalhava o dia todo, eu ainda tinha o meu filho, né, novo, né, morávamos distante, não tínhamos carro, tinha uma moto, né, que nos levava. Mas, assim, era tão prazeroso para nós estarmos no culto e o que nós ouvíamos chamava tanto a atenção. Podia ser a ministração que fosse, seja família, se estivesse ministrando sobre fé, se a ministração fosse sobre oração, o que quer que seja, para nós aquilo era tudo muito novo. Novo e bom. Porém, tudo muito bom. Então, nós gostávamos de ir para a igreja ouvir, mesmo que fosse correção para a nossa vida. Como ele mesmo falou, as correções vinham e nós gostávamos da correção e sabíamos que precisava mudar. Inclusive, quando se ministrava sobre deixar a pai e mãe, eu dizia, uau, eu me casei e não deixei meu pai nem minha mãe. Estou aqui no quintal dela, estou aperreando meus pais. E outra ministração também que dizia, saiam do meio da sua parentela. E Então, você também ficou incomodada com isso? Fiquei muito incomodada. Então, eu sabia... Mas você falava, pastor Gilmar? Falava. Nós conversávamos e eu dizia, nós temos que sair daqui, a gente está no meio da parentela. Minha mãe e meu pai agora é meu parente. Eu não podia dizer isso para minha mãe, porque ela dizia, eu não sou sua parente, eu sou sua mãe. Então, eu não podia dizer que ela era minha parente, mas eu entendia que agora minha família era eu, meu esposo e meu filho, e minha filha, que já estava prestes a nascer também. Então, essa era a minha família, né? Meus pais passaram a ser meus parentes, então eu precisava sair do meio da parentela. Então, isso foi bem desafiador, mas funcionou. Quando nós ouvimos aquela palavra, nós declaramos, praticamos, mesmo que ainda se restaram entre 3 anos e 4 anos, né, para a gente poder sair do quintal, da onde nós morávamos, que era lá na casa dos meus pais, mas funcionou. Então, o conselho que realmente a gente dá para todo casal novo ou para os jovens, é isso que ele falou mesmo, é ler a palavra. Nós líamos todo o tempo e nos Vocês liam esforçávamos. juntos? Ou... Não líamos junto. Não, porque como ela... Ele tinha um ritmo de horário que ele lia trabalho, quando ele chegava do trabalho, depois meu trabalho era bem corrido, né? Eu tinha que sair de casa quase 7 horas da manhã para 8 horas o comércio abria. Então, eu tinha que sair cedo de casa. E aí, eu tinha 2 horas de almoço. Então, era bem... Quando eu me converti, eu não tinha moto ainda. Então, tinha uma bicicleta. Então, eu tinha que fazer... Dava 13 quilômetros da minha casa para o meu trabalho. Então, eu fazia esse trajeto de bicicleta. Então, e eu lia quando eu chegava à noite. Então eu lia. Então, Célia estava com um bebê pequeno. Quando eu me converti, nosso primeiro filho, o pastor Guilherme, que está lá em Sinop. Ele tinha 7 para 8 meses. 7 a 8 meses. Então, ela estava... Então, quando ele estava com 1 aninho e pouco, nasceu a nossa filha Ellen. Então, Célia passou um bom período da vida dela. Ele tinha 1 ano e 10 meses quando a Ellen nasceu. Quando a Ellen nasceu. Então, assim, o período de Célia, com um pouco mais de folga, levou um tempo. Levou um tempo para ela dizer assim, tem uma folga. Acho que quando os meninos fizeram lá 6, 7 anos, foi quando veio ter um pouco de folga para ela, porque é quando tem de fato, que a criança começa a ter um pouco mais de autonomia. Mas até então, tudo era ela que fazia. Como eu trabalhava fora, de segunda a sábado, então eu não tinha muito como, a gente não tinha muito como orar muito juntos, como a gente faz hoje, né? Não tinha muito como botar metas de oração. Mas hoje, então, vocês têm o hábito de ler a palavra juntos? A gente lê livros. Célia gosta de ler livros para mim. Eu gosto de ler para ele. Aí eu estou lendo e ele lê junto comigo. Então, a gente faz isso. Mas o mais interessante era que ele fazia o tempo dele, ele tinha o horário dele de ler, ele geralmente lia nas madrugadas ou acordava às 5 horas da manhã. E eu lia durante a hora que os meninos estavam dormindo. Quando eu dava de mamar, eu já pegava um livro. Inclusive, eu estou com 2 livros aqui para indicar. Uma coisa muito bom, um conselho que a gente dá, como a gente falou. Leia livros. É ler a Bíblia, ir para a igreja com frequência e ler os livros. Sim. Eu lembro que nós não tínhamos, na época, dinheiro para comprar livro. Ele pegava emprestado. Aí ele falava assim, leia de dia... Aí, porque eu vou ler à noite para no outro dia entregar. Devolver. Então, ele era muito responsável. Quero até agradecer a Fabiana de Marcelo. Legal. São lá da igreja de Caruaru.
ela comprou toda a coleção do irmão Reiga logo, né? Deu uma inveja santa, uma E inveja santa. a gente queria pegava ter os tido livros dela emprestado, devolvia intacto, perfeito. Como é que vocês conseguiam abrir o livro assim e deixar tão certinho? Deixava, Cuidado, porque não cuidado. éramos nós, então Com a gente tinha cuidado, cuidado. cuidado. Então Tá ele bom. falava assim, Célia, eu vou ler à noite para já entregar. Então você lê de dia. Então eu lia durante o dia para ele ler à noite e depois ele ia Outro e dia a gente devolvia. Então a gente fez isso. E outra coisa muito importante que a gente aconselha, e foi o que a gente fez, é se envolver na igreja. Então, além da Interessante. gente ler a Bíblia, orar, ler bons livros, né? Fazer o rema, a gente também decidiu se envolver. Então, Nos eu envolvíamos. fazia parte do diaconato, departamento infantil, equipe da faxina da igreja, que tinha toda sexta-feira, era o dia da faxina da igreja. Fazia parte de cantina, fazia parte de todo o departamento ao qual nós Nós estávamos inseridos. estávamos inseridos. Eu fazia parte do fazia diaconato, dos conselheiros, né? E era fiel a esses departamentos. Né? Alguém pode perguntar, e vocês não tinham vida, não? Nós temos vida, nossa vida é a igreja. A nossa vida era Nossa na vida é a igreja, minha vida é o Sempre. Senhor. Entende? Eu fico pensativo quando um cristão, nascido de novo, ele quer ter duas vidas, uma vida fora do Senhor e uma vida dentro do Senhor. Então, eu não consegui, até hoje, 25 anos depois, eu não consigo ver duas vidas. Tudo que envolve a minha vida envolve o Senhor. E olha que eu trabalhei no secular há muitos anos. Eu tiro férias como pastor, todo ano eu tiro férias. Eu tenho toda essa rotina e eu não vejo a minha vida fora do Senhor. Tudo para mim circula aquilo que o Senhor me chamou a fazer, entende? Amém. Então, desde que eu nasci de novo, claro que hoje essa percepção é maior. Lá no início era só um impulso que me movia e eu fui alimentando esse impulso, alimentando e vi que foi bom para mim. E eu vi que algumas pessoas não alimentaram essa vida, essa rotina de envolvimento com as coisas do Senhor e elas terminaram esfriando. E alguns, infelizmente, se perderam. E os frutos que nós obtivemos ao estarmos inseridos nos trabalhos da igreja, perseverantes, cultuando, a gente vê os nossos filhos Amém. hoje servindo ao Senhor, descobriram o chamado que tinha, né, que tem pelo Senhor e estão aí servindo naquilo que Deus os chamou desde o ventre, Deus os chamou com o chamado. E por nós estarmos inseridos nos trabalhos da igreja, os nossos filhos também estavam juntos. Não era pesado, não era ruim, era muito bom, né? É tanto que eles sempre amaram estar nos bastidores e servindo na igreja também, como eles fazem hoje, já adultos. E quando nós entramos no ministério de uma forma geral, nós blindamos os nossos filhos de todas as informações de problemas da igreja. A gente realmente, dentro de casa, ao ler os livros do irmão Reiga, a gente viu que ele tomou essa postura junto com os filhos dele e a gente achou isso maravilhoso. E acho que o ano de 2022, eu li o livro do Subirá como Flechas. Eu me alegrei demais porque tudo que ele fala lá no livro foram coisas que nós decidimos viver com os nossos filhos, praticar com eles, criá-los à luz da palavra, sermos firmes na palavra, termos comunhão com eles como filho, ter uma vida com eles, de levar para pizza, de sair para jantar, de ir para cinema, de tirar férias com eles, mas também blindávamos eles dos problemas da igreja. Porque eles eram crianças, então a gente não queria que eles crescessem achando que o irmão Gerald era o irmão mais carnal da igreja, você entende? Desculpa se tem algum Gerald aí ouvindo a gente, é um nome que a gente sempre usa para falar de alguém que é bom ou ruim. E aí, dessa forma, a gente blindou eles, e eu vi que eu percebo que os pais que têm essa sabedoria, eles nunca vão perder os filhos. Amém. Eles nunca vão perder os filhos. Então, para encerrar, eu saí todo aqui do nosso Da programação, né? da nossa programação, mas para encerrar, como está sendo a vida de vocês hoje de fé, nessa nova fase que hoje os filhos já estão criados, já estão vivendo o chamado, estão até em outra cidade, né? Então, E vocês vieram viver o chamado aqui em outro local onde o Senhor colocou vocês, só os dois. como começamos? Estamos como começamos. Eu sempre falo, do jeito que
começa, termina. Não começa com filhos. Então, não termina com eles. Entende? Eles são um acréscimo. Eles são o fruto do nosso amor, do nosso relacionamento. Então, o casal que constrói a vida em torno dos filhos, quando os filhos vão embora, eles vão se ver perdidos, né? Que não é o nosso caso. Nós amamos os nossos filhos, eles são assim o presente de Deus para nós. Verdadeiramente, a gente vê o que o Salmo 127 diz, né? A herança do Senhor são os filhos, né? O fruto do seu ventre, o galardão. E aquele que enche a sua casa dele é um homem bem-aventurado. Então, assim, a gente vê que isso de fato é. Mas hoje, nessa nova fase, a gente está vivendo bom porque como só está nós dois dentro de casa, nós nos ajudamos muito. A gente faz as coisas junto, a gente cozinha junto, a gente lava a louça junto, a gente arruma a casa junto. Vai para academia junto. A gente vai para academia junto. Corre junto. Corre junto. Então assim, de fato, Amém. a gente está vivendo uma nova fase assim, de muito boa. Muito Diferente de tudo que vocês já viveram antes. Porque assim, como ela casou e a gente não éramos cristãos, né, e ela casou grávida, então a gente não aproveitou muito a nossa vida de casado, sozinhos. Porque já veio a gravidez, já veio outra menina, a menina veio assim, quando o menino estava com 1 ano e 1 mês, veio a menina, e a gente, todo esse processo todo, então, os filhos vão ficando adolescentes, eles tomam o nosso tempo, vão ficando jovens, tomam o nosso tempo, e aí, de repente, a gente vê que agora é o nosso tempo de aproveitar um ao outro, de sonhar coisas que a gente está conversando e tal, declarando outras coisas juntos. A gente tem um projeto diferente agora. É, né? Uma benção, tem sido muito bom. Nossos filhos hoje são missionários. Amém. Estão em outro estado, em uma outra cidade, servindo ao Senhor. Né? Então, assim, a gente está muito feliz com essa nova fase na nossa Curtindo o vida. neto só por foto, né? Já temos 2 netos. Temos 2 netos lindos. O Israel e o João. Guilherme, né? Então, os nossos netos são lindos. Fico curtindo mesmo que de longe, mas para nós, assim, é muito bom poder estar diante de muitos outros estados que a gente já esteve. Sim. Estar hoje aqui no estado do Amapá, nessa capital linda, Macapá. Nós estamos gostando muito. Bem diferente de muitos outros lugares que a gente já foi. Apesar de que todos os lugares que a gente vai sempre é diferente, sempre né? tem uma particularidade de cada lugar. Então, aqui é muito bom. A gente está muito bem mesmo aqui na igreja, junto com os irmãos. Até parece que nós já estávamos aqui antes. Parece que nós já nos conhecíamos. Eu já me sinto um amapaense. Meu Deus. Tucuju. Comedor de açaí com farinha. Isso, comedor de açaí com farinha. Eu ainda não como açaí com farinha, mas eu gostei muito de pupunha. Então aqui tem muitas coisas gostosas, maravilhosas, que eu nunca comi em nenhum outro lugar. Primeiro casal que nós visitamos quando chegamos aqui, que foi o nosso irmão Ézer e a sua esposa Josi. Ela que nos apresentou pupunha. E, cara, achamos uma delícia. Até hoje a gente come pupunha. Amém. Eu não sou muito fã de pupunha, mas tá bom. Tá perdendo. Tá perdendo. Mas o açaí daqui é maravilhoso, é o original. O açaí daqui, do estado do Amapá, é o original. Muito Gosto muito. Amém. Então esse foi o nosso primeiro episódio do Verbo Inspira. Espero que tenha inspirado você, porque essa história foi muito inspiradora para mim. E aguarde o nosso próximo episódio. Até mais. Até.